Graça e paz, minhas irmãs. Estou feliz aqui para mais uma semana juntas, né? Depois de uma semana em oração, creio que Deus nos dará vitória, que chegará o tempo que nós colheremos, né? Eu creio que no reino do Espírito a nossa bênção ela já existe, né? Deus já nos deu vitória em nome de Jesus. Para esta semana, o texto para nós meditarmos aqui na palavra de Deus está no livro de Juízes 1, e eu vou ler o versículo 15 que diz assim: E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós conhecemos a história de Calebe, um grande homem de Deus, um servo de Deus fiel, temente ao Senhor, e ele aparece dentro do texto bíblico quando ali nós vamos ver ali, ficar bem frisado, quando Moisés ele envia ali os 10 espias a espiar a terra de Canaã. E a ordem de Moisés é: entre na terra, traga do fruto da terra, olhem a sua comprimento, a sua largura. Então Moisés ele disse: olha, é para vocês entrar, é para vocês espiarem, é para vocês ver como são os habitantes e é para vocês me trazerem um relatório. Então a promessa de Deus era que o seu povo entraria numa terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra produtiva, fértil. Então quando ele manda, eles vão voltar com relatório. E infelizmente 8 deles vão chegar até Moisés e até o povo e vão começar a inflamar a terra. E eles vão dizer, está lá em Números 13, se você quiser ler depois, olha, no 27, 13 e 27, disseram-lhe: fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente é terra que mana leite e mel, e este é o fruto, eles trouxeram do fruto da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, a terra era excelente, era maravilhosa, mas os inimigos do povo de Deus habitavam naquela terra. Deus disse que daria a terra para eles como herança, mas Deus não disse para eles e não mostrou para eles que eles teriam que lutar, que eles teriam que guerrear, conquistar, sabe, com esforço, esta promessa, esta bênção sobre a vida deles. Mas aqui quando esses homens começam a dizer, o Calebe ele vai tomar uma posição, tá no 30, ele vai dizer assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, um homem cheio de fé, um homem convicto. Deus prometeu, Deus vai nos dar, nós vamos entrar na terra, nós vamos possuir. Nós vamos ver que o povo vai começar a chorar, o povo vai começar a murmurar contra o servo de Deus, e somente Josué e Calebe eles ficam ali firmes. Eles vão entrar eles vão começar a olhar e a pôr tanto defeito no nível de dizer que os gigantes, que eles eram como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Não foi os gigantes que disseram que eles eram como gafanhotos. Eles mesmos estão olhando para eles, estão dizendo: olha, aos nossos olhos, aos olhos deles, está no 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles estão tomando conclusões precipitadas. Eles começaram a olhar as circunstâncias, os inimigos, os adversários, e esqueceram de olhar para a promessa, de olhar para o Deus que fez a promessa. Deus é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez na minha vida e na tua vida. E nesta tarde, fique como Calebe, subamos, sabe? Lutemos, nós vamos conquistar. Enche o teu coração de fé em nome de Jesus. Nós vamos ver que ali, quando Moisés morre, Josué agora assume a posição de líder do povo de Deus. Nós vamos ver que quando Josué começa a distribuir a terra, Calebe vai dar um brado. Ele vai dizer: lembra, Josué? Lembra que no dia que nós entramos na terra? Lembra que o povo inflamou a terra? Lembra que o servo de Deus disse que aonde nós colocamos o pé, ele nos daria por herança? E Calebe não vai pedir qualquer terra, não. Calebe vai pedir Hebron, terra de gigante. Mas ele tem fé.
fé, ele tem coragem, ele tem disposição para lutar. E ali ele faz com que Josué se lembre da promessa de Moisés. E ele vai dizer, olha, como era a minha força lá. Caleb tinha 40 anos quando a promessa foi feita. E ele vai dizer, olha, agora com 85 anos, ele está dizendo a Josué, assim como era a minha força lá, para entrar na terra, agora é a mesma. Eu entro na terra, eu vou possuir a terra, eu vou expulsar os moradores da terra. Um homem de fé, um homem de fibra, um homem forte, decidido, sabe? Crendo que Deus daria, Deus prometeu, Deus vai me dar. E dentro desse texto de 1 Juízes, nós vamos ver que o povo ele se levanta e eles começam a conquistar a terra. Eles começam a expulsar os moradores da terra. Então ali eles estão tomando posse da herança que Deus disse que daria a eles. Mas Caleb, ele vai lançar uma proposta. E eu creio no meu espírito que Caleb, ele não lança uma proposta ao vento. Eu creio que Caleb, estrategista, sábio, ele lança uma proposta e ele vai dizer, olha, quem conquistar a terra, eu darei Kiriat Sefer, e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher. A terra que tinha homens valentes, mas nós vamos ver que um mais valente se levanta. Otiniel vai se levantar, sobrinho de Caleb, e ele vai conquistar a terra. E Axa é lhe dada por esposa. E nós vamos ver, talvez, essas terras que Caleb dá a ela, é um presente, não sei, ele quis abençoar a filha, mas a filha é esperta também, a filha é inteligente, a filha conhece a terra, e ela sabe, olha, a terra é boa, mas a terra ela é árida, é terra seca, eu preciso de água para trabalhar a terra, eu preciso de água para que essa terra produza. Então ela vai persuadir Otiniel, ela vai pedir, olha, peça. E eu vejo, queridos, que Otiniel ele não foi covarde, mas eu imagino assim, que quando você ganha um presente, você somente é grato, você não vai ficar pondo defeito. Aqui nós estamos vendo a filha tem liberdade para falar, não gostei, né? Ah, pai, podia ser melhor, ah, pai, se fosse de uma cor melhor, não é? Nós que somos assim, mulheres, nós somos mais detalhistas, não é? De repente o pai dá um presente rosa e você queria um vermelho, talvez você queria um preto, nós temos essa liberdade, ah, se fosse de tal cor, se fosse de tal jeito, e nós vamos ver que Otiniel, ele não pede, ele fica quieto, mas ela está ali persuadindo e falando. Quando ela tem a oportunidade, nós vamos ver dentro do texto, e sucedeu no 14, sucedeu que vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse, que é que tens, né? Eu acredito que eles estão ali partindo, o pai já havia dado as terras, mas ela vai pedir a Otiniel não vai se prontificar a pedir mais algo ao sogro, né? Mas ela vai escorregar ali do jumento, ela vai se lançar ao pai, o pai percebe, ela quer alguma coisa, ela precisa de alguma coisa, e ela vai dizer, pai, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Imagina, queridos, a palavra de Deus, lá em Mateus 7,11 diz, se vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Um pai, uma mãe que pode, quando um filho pede algo e pode dar, é um prazer abençoar o filho, é um prazer ver um sorriso no rosto do filho. Então, quando ela pede, dá-me uma bênção. Olha, o Senhor me deu terra, mas a terra é seca, me dá também fontes de águas. E o pai vai dar fontes superiores, fontes inferiores. Ela vai sair da presença do pai alegre, feliz, porque ela conseguiu aquilo que ela precisava. Ela agora tem um presente completo, ela tem a bênção completa. Assim é na minha vida e na sua vida, se nós formos trazer essa palavra para nós, para hoje. Aqui nós estamos falando de terra, aqui nós estamos falando de fontes de águas, né? Porque a água ali é vida, água, a gente precisa de água para tudo, para viver, para tudo. Então, você imagina que se nós trouxermos esta palavra para a nossa vida espiritual, nós servimos um Deus
que já nos abençoou. Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em me dar, em te acrescentar. Ele mesmo diz lá em Mateus, olha, vocês são maus e vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai, é Jesus falando, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o bem que lhes pedides. Nós temos um Deus que tem prazer, tem prazer. Aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, aquilo que o Senhor prometeu para você, no tempo oportuno Ele vai cumprir. Ele teve prazer. Talvez você está como Caleb, nossa, mas o tempo já passou, eu tenho tantos anos de idade, olha, faz mais de 40 anos que Deus fez a promessa, mas que você tenha Caleb como exemplo, que você não fique olhando a sua idade, mas que você olhe para o Deus que você serve. O mesmo Deus que fez a promessa, Ele tem poder para te fazer entrar nela, possuir ela, sabe, usufruir dela, se alegrar nela, independente da sua idade, independente se os anos passou, a promessa de Deus não cai por terra, ela vem para minha mão, ela vem para tua mão, nós só precisamos crer e confiar. Ele já nos abençoou. Efésios 1:3 vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se nós formos usar este exemplo para falar de fontes superiores, né, aplicando as bênçãos espirituais e fontes inferiores, aplicando sobre as bênçãos materiais, as bênçãos físicas, terrenas, querido, Deus ele já nos abençoou. Nós somos abençoados, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já nos deu salvação, Ele já nos deu redenção, sabe? Ele já nos libertou, Ele já abençoou, sabe? Hoje nós temos, sabe, comunicação direta com o Pai, nós temos livre acesso ao trono da graça, Ele já nos abençoou com os dons, com a sua graça, com o seu amor. O Senhor tem nos abençoado de maneira poderosa, tem nos dado do seu Espírito, da unção, do poder, sabe? Deus tem feito coisas lindas na nossa vida espiritual. Nós estávamos mortos, afastados de Deus, e hoje nós estamos reconciliados com o Senhor. Então o Senhor já nos deu bênçãos grandes e poderosas espirituais. São as nossas fontes superiores. Se nós olharmos para fontes inferiores, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus te deu fôlego de vida, é porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida nesta manhã, é porque o Senhor te deu força para levantar, você tem saúde, com certeza você já comeu, você já se alimentou, com certeza você está debaixo de um teto, abrigado, você tem uma roupa, você tem um calçado, você está quentinho, está protegido. Deus já tem nos abençoado, Deus tem aberto portas, Deus tem te dado suprimento, Deus tem te guardado, te livrado. São bênçãos nas nossas vidas. Deus ele tem feito, Deus ele tem nos dado, o Pai tem prazer, sabe? Se você nesta tarde pedir ao Pai, crendo, Axa foi ousada, uma mulher ousada, uma filha ousada, ela não teve, sabe, vergonha de entrar na presença do Pai e falar: Pai, eu tô feliz, o Senhor me deu terra. A gente não vê, eu não vejo como uma reclamação ou murmuração de Axa. Eu creio que ela está expondo ali uma necessidade que ela precisa para usufruir de completo da sua bênção. Ela está dizendo: Pai, você me deu, Pai, mas eu preciso de água. Às vezes é como o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que nós não recebemos porque nós muitas vezes pedimos mal, não é? Muitas vezes nós pedimos mal e por isso nós não recebemos. Então, às vezes a gente pede algo ao Senhor, mas não pedimos por completo. Aí quando a bênção chega, aí você pode olhar e falar: meu Deus, eu podia ter pedido diferente, eu podia ter pedido mais. Querido, não limite o poder do seu Deus. Você pode pedir. Esses tempos atrás, eu falei para o meu esposo, né, que eu queria pegar um carro, e eu falei para ele: mas nem que eu faça em tantas vezes. Ele olhou para mim, ele virou para mim, isso para mim foi assim um tapa. Porque ele falou para mim: você não crê que Deus pode te dar à vista? Você não crê que Deus pode usar alguém para te abençoar? E isso foi um tapa. Porque às vezes nós limitamos o poder do nosso Deus. Às vezes Deus quer nos dar uma bênção tão grande e nós começamos a pedir coisas tão pequenas. Que você amplie sua visão nesta tarde em nome de Jesus. Que você, quando você for pedir, quando você for entrar em oração e pedir, olha essa palavra. Peça: Senhor, dá-me uma bênção, né?
Pastora Raquel trouxe uma palavra maravilhosa, iria falar de Jacó, mas não vou falar porque ela já falou. Mas Jacó ali lutou. Jacó pediu, olha, eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. Ana ficou ali nos pés do Senhor, mesmo, sabe, debaixo de afronta, debaixo de vergonha. Para ela era uma vergonha não ter filhos, mas ela está ali nos pés do Senhor e disse, faz um voto ao Senhor, fala, se o Senhor me der, eu entrego ao Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus que precisou de uma bênção, que precisou de algo que aos olhos dele mesmo ele não tinha condições, mas eles olharam para o Senhor e ver, o Senhor pode me dar, o Senhor pode me dar essa bênção, o Senhor pode trazer a existência, o Senhor pode fazer um milagre. E pediram ao Senhor, se nesta tarde você olhar para o Senhor e você pedir, Ele tem bênçãos para te dar, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Deus pode te acrescentar de maneira poderosa. Só não limite o poder do teu Deus. Quando você for pedir, peça direito, peça completo. Não tenha vergonha de entrar na presença de Deus e pedir. Você quer ser usado pelo Senhor, então já peça os dons, peça a unção, peça o poder e autoridade, peça para que Ele te use de maneira extraordinária. Você precisa de uma casa, já pede uma casa pronta. Ah, mas eu quero uma terra. Amém, querido. O mesmo Deus que pode te dar um terreno, é o mesmo Deus que pode te dar todo o material de construção, é o mesmo Deus que pode preparar o pedreiro, mas é o mesmo Deus que pode te dar um apartamento completo, é o mesmo Deus que pode te dar uma casa já fechada, com piscina, é o mesmo Deus que pode te abençoar, o mesmo Deus que você vai pedir algo desse tamanho, é um Deus que pode te dar algo extraordinário. Não limite o poder do teu Deus. Se nós pensarmos em água, que o Pai quer nos dar água e o Pai vai nos dar água, eu também me lembro da mulher samaritana, uma mulher que estava numa situação emocional, com uma vida toda bagunçada, e Jesus, ele aproveita um momento ali, porque o texto vai dizer que era necessário. Eu creio que Deus marcou aquele dia, aquela hora, para ter o encontro com aquela mulher ali naquele poço. E Jesus vai pedir água a ela. E eles começam ali um diálogo, e de repente ela vai dizer, olha, o Senhor não tem como tirar, o poço é fundo. E o Senhor vai começar a se revelar ali a ela, ele vai dizer, olha, se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria. Água viva. Esta mulher, ela vai, sabe, ter um choque ali, ela vai dizer, Senhor, me dá dessa água, porque ela ainda não estava entendendo, me dá dessa água porque eu não quero mais vir aqui buscar. Ela não estava entendendo que Deus queria dar a ela, que o Senhor Jesus queria dar a ela algo superior, algo maior. Ela estava olhando somente para a água física, que saciaria a sede dela, mas Jesus está dizendo, olha, aquele que eu der dessa água, dentro dele, meu Deus, eu sinto a graça. Se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor queria dar algo superior para ela, algo extraordinário, algo que o dinheiro não compra, algo que nós, com as nossas forças, não conseguimos cavar, não conseguimos buscar. Até para nós, sabe, sermos cheios dessa água e ser essa fonte, nós precisamos dele, que ele faça isso em nós. E esta mulher ali, ela teve essa oportunidade de estar diante de um Deus que tem todo o poder. Quando nós vamos ver no texto, nem ela dá água para Jesus, como diz a pastora Camila Barros, nem Jesus dá água para ela. No fim, ambos saem saciados. E é uma bênção esse texto, é uma alegria, porque esta mulher ela é confrontada, mas ao mesmo tempo ela aceita esse confronto. Há uma mudança de vida, uma mudança de posicionamento. Quando ela volta para a cidade, ela já é uma mulher que está com um sentimento, uma mente já, sabe, que foi ali restaurada pelo Senhor, porque ela entra e vai chamar o povo da cidade, olha, vem ver, olha, eu encontrei um homem que disse tudo a respeito da minha vida. Será que ele não é o Cristo? E o povo vem para estar ali com Jesus. Ela consegue trazer o povo da cidade para estar com Jesus. E o povo vai pedir, olha, Jesus, fica conosco. E Jesus vai ficar ainda 2 dias ali em Samaria, sabe, com aquele povo, com aqueles homens ali, creio eu, ensinando, creio eu, aproveitando do tempo oportuno que Deus deu para trazer vida, para trazer restauração naquele lugar. E aqueles homens agora vão dizer, olha, não é mais pelo que você disse, agora era por aquilo que nós ouvimos, nós agora somos testemunha, nós sentimos, é verdade. Deus, ele tem
coisas superiores para mim, para a tua vida. Sabe, Deus vai saciar a tua sede. Deus, quando Ele for te dar uma bênção, minha irmã, creia no nome de Jesus, que Ele vai te dar uma bênção completa. Você vai se alegrar, você vai se alegrar. Você não vai ter motivo para colocar defeito, sabe? Então ore, quando você for orar, peça direito. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, me ajuda, me dá, sabe, a direção, me dá estratégia. Quando você for tomar posse, sabe, toma posse, sabe? Eu fico olhando a estratégia de Caleb. Ele conquista a terra e ainda casa filha, um homem valente, um juiz. Otiniel vai ser o primeiro juiz ali levantado no livro de Juízes, o primeiro juiz que nós vemos ali em ação no livro de Juízes, né? Então nós vamos ver, queridos, que Deus, Ele é poderoso. Creia que Deus vai fazer na sua vida. Fique com essa palavra. Ore essa palavra, dai-me uma bênção, Senhor. Assim como o Senhor deu ao servo de Deus, Ele vai dar a mim e a você também. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, dá uma bênção para esse meu irmão, para essa minha irmã, para este ouvinte que está ouvindo a Tua palavra. Abençoa ele de maneira poderosa, com bênçãos superiores, bênçãos inferiores. Eu creio que o Senhor já tem. A Tua palavra diz que o Senhor já nos deu. Nós precisamos tomar posse, nos dá ousadia, nos dá graça, Senhor, nos dá disposição para lutar, nos dá disposição para nos levantar e conquistar aquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, este jovem, esta criança, dá vitória, dá o sonho, dá o projeto, Senhor, dá a tua graça, dá a unção, dá a salvação, dá a libertação. Meu Deus, faz a tua obra por completo. Desde já eu já te louvo, já te agradeço, crendo que o Senhor nos dará bênçãos materiais, bênçãos espirituais, e nós vamos nos alegrar em nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.